Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos começar a ter as nossas aulas na modalidade EAD, né? Da disciplina de Gerenciamento e Orçamento do curso Técnico em Edificações do quarto período do Instituto Federal Goiano. Na aula de hoje, gente, eu vou seguir a mesma ordem de aulas que a gente estava tendo antes da pandemia, né? Então a nossa última aula presencial havia sido aula de número 4, onde nós vimos sobre elaboração de contratos. Então hoje, né, seguindo o nosso plano de ensino, nós chegamos na aula de número 5. A aula de número 5, gente, então basicamente vai ser a partir dessa aula em que a gente vai fazer o levantamento quantitativo dos materiais. Então a gente vai aprender a levantar o quantitativo de materiais para que a gente consiga fazer o processo de orçamentação. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o levantamento quantitativo de demolição, de armação e de alvenaria. Então, o que é um levantamento quantitativo, né? Qual que é a definição de levantamento quantitativo? Então, o levantamento quantitativo de materiais é o processo de determinar a quantidade de cada um dos serviços de um projeto, tendo como objetivo dar informações para a preparação do orçamento. Então, basicamente, gente, o levantamento quantitativo de materiais é o processo que visa, né, obter a quantidade de cada material que a gente vai precisar, né, para que a gente consiga fazer o processo de orçamentação. Então, o início da orçamentação de uma obra requer o conhecimento dos diversos serviços que a compõem. Então, a gente tem os diversos serviços, né, as diversas etapas de uma obra. Então, a gente vai ter a etapa de serviços preliminares, a gente tem fundação, a gente tem alvenaria, superestrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias e tudo mais. Então, cada tipo de etapa a gente vai fazer o levantamento de quantitativos, né, de uma maneira diferente. Então não basta também, gente, saber quais os serviços. Então não basta saber qual que é o tipo de serviço apenas. É preciso também saber quanto de cada serviço deverá ser feito. Ou seja, a gente precisa saber qual serviço, a gente precisa saber se é um serviço de fundação, se vai ser um serviço de superestrutura, alvenaria e etc. A gente precisa levantar as quantidades e a gente precisa também saber quanto de cada serviço deverá ser feito. Aí vai entrar a parte quantitativa e também a parte de custo, que é quando a gente for lá ver cronograma físico-financeiro mais para o final da disciplina. A etapa de levantamento de quantidades, ou também levantamento quantitativo, é uma das que intelectualmente mais exigem do orçamentista. Por quê? O que ela vai demandar? O que essa etapa de levantamento de quantitativo vai demandar? Leitura de projeto, ou seja, ela demanda uma certa atenção da leitura do projeto. Por quê? Porque a pessoa que vai elaborar aquele orçamento, ela precisa se atentar, ela precisa saber ler corretamente aquele projeto para que ela não pegue as medidas, né, as informações erradas. Também demanda cálculo de áreas e volumes, isso aqui faz constantemente, né? Principalmente cálculo de área. Então exige do projetista que ele saiba fazer esses cálculos de áreas e volumes. Também exige, né, a consulta a tabelas de engenharia. Não sei se vocês lembram de eu falar no início da disciplina, né? Das tabelas do SINAP, das tabelas da TCPO, tabela da GTOP, né? Que agora é Goinfra. Então a gente tem essas tabelas de engenharia que nos auxiliam, né, nas composições de custo dos orçamentos. E também vai exigir, né, do orçamentista a tabulação dos números, que é o que? A organização desses quantitativos de materiais, né, em tabelas, para facilitar a tabulação desses números para que a gente consiga chegar no orçamento final. Então a quantificação dos diversos materiais de um determinado serviço deve ser feita com base em desenhos fornecidos pelo projetista, considerando-se as dimensões especificadas e suas características técnicas. Ou seja, esse levantamento de quantitativo, gente, vai ser feito com base no quê? Nos desenhos, ou seja, nos projetos. Então a gente vai ver que a gente vai utilizar planta baixa, né, para a gente pegar os valores das áreas,
A gente vai precisar também dos cortes, né, para que a gente consiga pegar, por exemplo, o pé direito, descontar a área de janela, de porta, quando a gente estiver fazendo alvenaria. A gente vai precisar também por exemplo, do projeto hidrossanitário para levantar o quantitativo, por exemplo, né, das tubulações, das peças acessórias e etc. E é importante que a gente tenha também as cotas, né, as dimensões especificadas dentro desses projetos e que também a gente tenha as características técnicas de cada material. Principalmente lá no projeto hidrossanitário, né, que a gente vai ter muitas tubulações, é de suma importância que a gente tenha as características, por exemplo, as dimensões das tubulações. Então, colocar lá quais são as dimensões é de suma importância e vai exigir do projetista aqui nesse processo, gente, muita organização. Por exemplo, gente, ao se medir a área de um piso de um apartamento, deve-se separá-la por tipo de revestimento. Então, o que significa isso? Então, por exemplo, se o cliente ele solicitou que na casa dele, na residência que ele quer construir, em cada ambiente ele quer um piso diferente, por exemplo, um tipo de revestimento e etc. Então, a gente vai ver que quando a gente for tabular esses dados em tabelas, a gente tem que separar, né, ambiente por ambiente e separar de acordo com o piso que o cliente quer, né, para que a gente consiga fazer os cálculos adequados. Então, o levantamento de quantitativo, gente, vai envolver diversos elementos de naturezas e dimensões diversas. Então, alguns tipos de materiais a gente vai levantar eles através de metro linear, né? Outros a gente vai dimensionar eles, vai levantar através de áreas, né, metro quadrado. Outros serviços a gente vai levantar através de volumes, né, metro cúbico. Alguns serviços a gente vai levantar através do peso, quilogramas. E alguns serviços, gente, são adimensionais, então não tem dimensão. Então vai ser meio que quantitativo por unidade. Então o que a gente dimensiona de forma linear? Então, o que é levantado de forma linear? As tubulações, então a gente vai ver que no projeto hidrossanitário, as tubulações são medidas, né, em metro linear, são levantadas em metro linear. Meio fio, para o caso de projetos de instalações rurais, por exemplo, as cercas elas são levantadas, né, em metros lineares. Sinalização horizontal de estradas também é levantada em metro linear. E o rodapé das residências. Então, o rodapé ele também é levantado a dimensão dele é metros. A área, gente, que basicamente é o que a gente mais utiliza, é levantamento de área. Então, o que a gente levanta como área em metros quadrados? Limpeza e desmatamento. Então, limpeza do terreno, né? A forma, né? A área de forma necessária. Alvenaria também a gente calcula em área. A área do forro. Esquadrias sim, mas a gente pode calcular através adimensional. A gente pode calcular também através do custo unitário. Pintura também, né, das paredes, a gente mede em área. A área de impermeabilização, por exemplo, das fundações. Plantio de grama e etc. Piso, contrapiso, né, que eu não falei, tudo em área. Então, a área a gente utiliza muito. Volume, gente, o que a gente pode medir em volume? O volume de concreto, o volume de escavação das fundações, o volume de aterro, corte, o volume de drenagem, o volume de bombeamento. Eu não coloquei aqui também, mas a gente mede em volume também demolição. Então, quando a gente precisa demolir alguma parte, por exemplo, quando a gente estiver fazendo um serviço de reforma, a gente precisa demolir, essa demolição também entra com a dimensão volumétrica. O que a gente vai medir quantitativamente com relação ao peso? A armação, as estruturas metálicas a gente também pode medir com relação ao peso. E os adimensionais, gente, são tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode levantar na forma unitária. Então, por exemplo, postes, portão, que eu falei das esquadrias, a gente também pode colocar aqui, comporta, placa de sinalização e etc. Pessoal, é muito importante que a gente considere, por exemplo, também que no processo orçamentário a gente pode considerar que nesse processo, no processo
do manuseio desses materiais no canteiro de obras, pode e vai haver perdas. Então, por exemplo, telhas elas podem quebrar, bloco de concreto pode quebrar, eu consequentemente vou desperdiçar cimento, água, as barras de aço eu vou ter um desperdício, as cerâmicas, né, consequentemente isso vai ter corte dessas cerâmicas, vai me gerar um desperdício e etc. Então, os diversos tipos de materiais no canteiro de obras, eles vão sofrerem com perdas. Por isso, a gente pode adicionar o percentual de perda de materiais que a gente pode incorporar nesse quantitativo para que a gente já considere essas perdas dentro do processo orçamentário. Então, aqui, gente, a gente tem alguns tipos de materiais, alguns tipos de insumo e a gente tem aqui um percentual de perdas que a gente pode adotar para esses diversos tipos de materiais e serviços. Então, por exemplo, quando a gente estiver calculando o peso do aço em quilogramas, por exemplo, a gente pode considerar 15% de perda desse aço. Por qual motivo, por exemplo? Porque através do desbitolamento dessas barras de aço e das pontas que vão sobrar nos processos de corte, etc. Então, o aço ele pode sofrer, a gente pode considerar uma perda de 15%. Dos azulejos, por exemplo, pisos e etc., a gente pode considerar uma perda de 10%. Essa perda vai ser devida ao quê? Quebras, né, no transporte, no próprio transporte do material, pode ter quebras. No manuseio dentro do canteiro de obras e também nos cortes para os arremates. O cimento a gente também pode considerar a perda de aproximadamente 5%. Então, essa perda vai vir no preparo do concreto e a argamassa com a betoneira. Então, isso a gente pode gerar também perda. Cimento, gente. Então, o cimento aqui, nesse caso de 10%, é quando a gente prepara o concreto sem betoneira. Então, se a gente está preparando o concreto usando a betoneira, a gente vai considerar uma perda um pouquinho menor, de 5%. Se a gente está preparando o concreto ou a argamassa, né, sem betoneira, aí a gente vai considerar essa perda um pouquinho maior, que consequentemente vai haver mais perdas, né? Para o caso de blocos de concreto, a gente pode considerar uma perda de 4%, né? Devido a transporte, manuseio e arremate. Blocos cerâmicos, então telhas, tijolos e etc. A gente considera normalmente entre 8% a 10%, alguns autores consideram até 15% de perda. Por quê? Vai haver perda no transporte, no descarregamento desse material, né? No próprio manuseio e também, por exemplo, no caso do tijolo, né, vai haver sim perda para os arremates nas fiadas da alvenaria. Então, a seguir, gente, a gente vai apresentar em detalhe, eu vou apresentar para vocês em detalhe o processo de levantamento dessas quantidades, desses quantitativos, dos principais serviços que vão aparecer nas obras. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho desse levantamento quantitativo de material. O primeiro que eu vou começar mostrando para vocês, gente, é a demolição, gente. A demolição, gente, ela vai representar basicamente o volume de estrutura, né, o volume de material, né, da minha estrutura que eu vou querer o quê? Que eu vou demolir. Ainda, gente, é importante a gente considerar o quê? O volume da estrutura que vai ser demolida, ela cresce, né, entre aspas, quando passa da construção ao entulho. Isso ocorre porque, gente, quando a gente demole uma estrutura, uma parede, alguma coisa, etc., a gente faz com que esse entulho ele tenha muito volume de vazios, né? Porque quando a estrutura ela tá íntegra, ela não tem um volume de vazios, então ela tá com as suas partes todas juntas, toda acoplada. Quando a gente demole, quando a gente quebra essa estrutura, consequentemente ela vai aumentar o número de vazios. Isso porque o arranjo da massa se desfaz e aumenta o seu volume. Então, gente, esse, entre aspas, né, esse inchamento, alguns autores também chamam de empolamento, né, que é esse crescimento do volume do entulho, ele varia de material para material e de acordo com o método de demolição. Então, ele vai variar de material para material e também vai variar de acordo com o volume de demolição. Para a demolição de alvenaria de blocos comum em obras e reformas,
recomenda-se multiplicar o volume por 2. Então, o que significa isso? Significa que quando eu for, por exemplo, demolir uma parede, eu vou considerar que o volume de remoção do entulho, ou seja, o volume de área demolida, o volume demolido ali, vai ser o quê? Multiplicado por 2. Vai ser 2 vezes o volume real daquele material, daquela parte da minha estrutura que eu estou demolindo. Em outras palavras, né, a proporção é 1 para 2, ou seja, 1 metro cúbico de alvenaria gera cerca de 2 metros cúbicos de entulho. Esse fator de multiplicar por 2, gente, ele varia. Tem alguns autores que consideram que essa demolição ela cresce 50%. Então, aqui no lugar do 2, multiplicaria por 1,5. Então, varia de autor para autor. A gente vai considerar aqui que essa demolição vai aumentar em 100% o volume, vai formar 100% de entulho. Então, só como exemplo aqui. Então, no exemplo a seguir, vamos calcular o volume de entulho gerado na demolição de um muro de alvenaria de blocos de concreto de 30 metros de comprimento. Então, esse muro aqui ele tem 30 metros de comprimento. Ele tem 2 metros de altura e ele tem 14 centímetros de espessura, ou seja, 0,14 metros de espessura. Então, notem, gente, que é o que eu falei. A partir do momento que a gente tem essa demolição, que a gente tem esses materiais aqui demolidos, o volume de vazios, né, entre as peças aqui demolidas vai crescer e, consequentemente, isso vai fazer com que a gente tenha esse empolamento, né, ou esse inchamento. Então, calcular o volume aqui é fácil, né? Só multiplicar comprimento, altura e largura. Então, o volume da demolição, o volume real, vai ser o comprimento, né, vezes a altura do muro vezes a espessura. Então, o volume vai ser igual: comprimento 30 metros, a altura 2 metros e a espessura 0,14 metros. Então, 30 vezes 2 vezes 0,14. Então, o volume de demolição vai ser 8,4 metros cúbicos. Ou seja, o muro, né, as dimensões do muro, me dá um volume de 8,4 metros cúbicos. Porém, né, a gente vai considerar que o volume de entulho, né, que vai ser formado depois da demolição, vai ser o quê? 2 vezes o volume do muro. Então, se eu multiplicar, né, 2 vezes 8,4, eu vou ter o quê? 16,8 metros cúbicos. Então, deu para entender basicamente como é que a gente faz esse cálculo, né? A gente pega o volume da parte da estrutura que a gente quer fazer a demolição, calcula esse volume e multiplica por 2. É bem tranquilo de fazer isso. A armação, gente. O serviço de armação ele é estimado com base no peso, ou seria mais correto dizer, né, com base na massa de aço requerida de acordo com o projeto estrutural. Então é muito importante quando a gente for fazer quando a gente for fazer o levantamento da armação, é de suma importância que a gente tenha também o projeto estrutural, que em geral traz um quadro de ferragem ou lista de ferros de cada peça ou conjunto de peças, contendo os respectivos comprimentos, bitola e quantidade. Ou seja, o projeto estrutural, eu não sei se vocês aprenderam durante o curso, eu acredito que não, acho que vocês não têm essa matéria de projeto estrutural. Mas um projeto estrutural, basicamente, ele traz pra gente um quadro de ferragem, ou seja, um quadro em que mostra, por exemplo, a lista de ferro, né, a lista de armação, de acordo com o tipo de bitola e o quantitativo de cada de cada bitola que a gente vai ter que ter nesse projeto estrutural. Então a gente utiliza basicamente, né, esse aço, essa armação, principalmente fundações, pilares, vigas e lajes, né? Agrupados por bitola, gente, o comprimento pode ser convertido em peso por meio da seguinte correspondência. Ou seja, a gente tem um fator aqui de conversão de massa por comprimento. O que significa isso? Essa tabelinha aqui vai mostrar pra gente como é que a gente converte 1 metro linear de barra de ferro de armação em quilos, porque a gente faz o levantamento em quilos, né? Então, por exemplo,
Uma barra de ferro de 5 milímetros, a bitola de 5 milímetros, ela pesa, a gente considera, né, um fator de 0,16 quilogramas dessa barra por metro linear. Notem que à medida que a bitola da barra ela vai aumentando, ela vai crescendo, notem que esse fator ele aumenta, justamente porque à medida que essa bitola ela vai aumentando, ela vai crescendo, consequentemente o peso dela vai se tornando maior. Então, por exemplo, um aço de bitola aqui, ó, de 20 milímetros, ele pesa aproximadamente, né, que a gente considera para fins de orçamentação, 2,5 kg por metro linear. Um aço de bitola de 32 milímetros, a gente considera, né, que ele pesa 6,3 kg por metro linear. Então, exemplo, gente, vamos levantar o peso de armação de uma estrutura cujo quadro de ferragem é mostrado abaixo. Então, isso aqui a gente vai só supor que eu retirei esse quadro aqui de um projeto estrutural. Nesse projeto estrutural, eu montei um quadro aqui, eu até coloquei a sequência numérica. E aqui eu separei, lembra que eu falei anteriormente que esse quadro de ferragem ele é separado por bitola. Então aqui eu tenho os diâmetros, né, as bitolas dessas barras de aço que eu vou utilizar. Aqui, gente, eu tenho os comprimentos unitários. Ou seja, eu não especifiquei aqui o tipo de estrutura que eu tô fazendo, que representa cada caso dessa sequência numérica aqui, não. Ó, vamos aqui na sequência 1, na primeira linha. Na primeira linha, gente, para minha bitola aqui de aço, para o meu aço, né, de bitola 8 milímetros, para esse projeto estrutural, eu vou precisar o quê? De 4,5 metros 20 vezes. Ou seja, eu vou precisar de 20 vezes, 20 unidades, 20 vezes uma barra de 4,5. Isso vai me dar o quê? Se eu multiplicar 20 vezes 4,5, vai me dar o quê? 90 metros de barra de aço de 8 milímetros. Na linha de número 2, para um aço aqui, ó, para uma barra de aço de bitola de 10 milímetros, eu vou precisar de 50 unidades, né, de barras de 6 metros. Se eu multiplicar 6 vezes 50, vai me dar o quê? O 300, né? 300 é o comprimento total. E assim sucessivamente. Ó, aqui novamente apareceu um aço, né, de bitola de 8 milímetros. Então, nesse projeto estrutural, ficou definido que eu vou precisar de 34 barras de aço de comprimento igual a 1,20 metros. Então, vamos saber o comprimento total, só multiplicar, né? 1,2 vezes 34, 40,8. E assim sucessivamente, ó, 8 vezes 4, 32. Aqui, ó, vou precisar de 40 barras de aço de 4,8 metros. Então, vai me dar 192. E aqui, vou precisar de 18 barras de aço de 2 metros, que vai me dar um comprimento total de 36 metros. Notem que aqui, ó, eu posso agrupar esses valores, eu posso somar. Ó, aqui eu tenho diâmetro de 8 e 8, eu posso somar esses valores de comprimento total. Então, eu posso somar o 90 mais 40,8. Ó, aqui eu tenho diâmetro de 10 e diâmetro de 10. Então, eu posso somar o 300 mais o 36. E aqui eu tenho 12,5 de diâmetro e 12,5. Então, eu posso somar o 32 com o 192. Que é o que tem aqui nessa tabela, ó. Barra de aço de 8 milímetros, eu vou ter 90 mais 40,8, 130,8. Barras de diâmetro 10 milímetros, vou ter 300 mais 36, total 336. E barras de 12,5 milímetros, eu vou ter 32 mais 192, que é igual a 124. Só peguei os valores aqui, os comprimentos totais da tabela que eu falei anteriormente. Aí agora, como eu tenho os comprimentos totais, para barras de diâmetro de 8 milímetros, para barras de diâmetro de 10 milímetros e para barras de diâmetro de 12 milímetros e meio, agora eu vou converter esse comprimento em peso, né, em massa, utilizando o quê? Essa tabelinha aqui de conversão. Ó,
Para barras de diâmetro de 8 milímetros, o fator de conversão é o quê? 0,40 kg por metro metro linear de barra de aço. Basta eu fazer o quê? Eu tenho 130,8 metros de barras de aço de 8 milímetros. Então, para me descobrir o peso disso, basta eu multiplicar pelo fator de conversão. Então, vou pegar o 0,4 kg por metro, que eu vi que é o fator de conversão para 8 milímetros, e vou multiplicar por 130,8. Então, 130,8 vezes 0,4 vai me dar o quê? 52,3 kg. O fator de conversão para barras de 10 milímetros, o fator de conversão é 0,63 kg por metro. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o comprimento total, vou multiplicar por esse fator de conversão. Então, 336 vezes 0,63 vai me dar o peso total, que é de 211,7. E por último, né, para barras de diâmetro de 12,5. Então, 12,5. O fator de conversão é 1, né? Então, é 1 kg por metro linear de barra. Então, basta multiplicar o total, que é 224, vezes 1, que vai dar o próprio 224. E aí eu vou somar, né, o peso dessas bitolas, o peso dessas barras de aço. Eu posso deixar, gente, aqui separadinho por bitola. É até ideal que a gente separe isso aqui por bitola, mas eu posso também aqui somar só para mostrar para vocês como é que faz, organiza isso aqui de forma tabelada. Alvenaria, gente. O levantamento da alvenaria, né, ela praticamente ela vai se destinar a obter a área de parede a ser edificada, né, em metros quadrados por tipo, assim como desmembrar essa área em termos dos insumos que entram na execução do serviço. Em outras palavras, né, tá até destacado aqui, primeiro determina-se a área da parede e, a partir dela, a quantidade de blocos e de argamassa de levante de alvenaria. Então, gente, o primordial de tudo, quando a gente for fazer o levantamento da alvenaria, é a gente saber levantar, né, a área das paredes, e também a gente vai ter que descontar, a gente não pode esquecer de descontar o valor das áreas das aberturas. A área da alvenaria, gente, ela pode servir de base, né, para o levantamento das quantidades de outros serviços, como, por exemplo, chapisco, né, porque a gente tem que chapiscar essas paredes, então, consequentemente, essa área de alvenaria vai ser importante para a gente calcular o volume de chapisco aqui também, né. O emboço, né, o reboco, a área de pintura, né, porque, consequentemente, vai corresponder basicamente à mesma área, né, o azulejo, né, onde a gente for colocar esse tipo de revestimento e etc. Então, é de suma importância a gente entender como é que a gente faz esse processo. Então, o levantamento da área de alvenaria a ser levantada na obra parte da interpretação da planta baixa. Então, a gente precisa ter, no mínimo, a planta baixa da edificação, associado às elevações, que é justamente o quê? O pé direito. Então, além da planta baixa, a gente precisa ter a informação do pé direito de cada ambiente. Então, se a casa, por exemplo, se a edificação ela tiver um pé direito variável de ambiente para ambiente, então, consequentemente, isso vai nos trazer áreas de paredes, áreas de alvenaria, né, diferentes para cada ambiente. E essas elevações, né, esse pé direito, ele pode ser obtido também através dos cortes transversais que vocês devem ter aprendido em projetos 1 e 2. Pode-se calcular a área de alvenaria pela simples multiplicação. Então, a área de alvenaria, gente, basicamente vai corresponder ao quê? Ao comprimento da parede vezes a altura. É bem simples, né, se a gente for parar para pensar. Então, basicamente, é a área da parede. A área da parede é o comprimento da parede vezes a altura da parede. Ou outra forma ainda da gente fazer esse cálculo, a área da alvenaria também pode ser escrita através do perímetro da parede, ou seja, o comprimento da parede, né, vezes a altura, né, que é o pé direito. Então, isso aqui é a mesma coisa, né, porque o comprimento da parede é o quê? É o perímetro.
E a altura da parede ali basicamente vai corresponder ao quê? Ao pé direito. A tabulação individual das paredes permite a checagem das contas e consultas posteriores, além de servir como registro, como memória de cálculo ou memorial de cálculo. Então, o ideal, gente, quando a gente for fazer esses levantamentos de quantitativos, que a gente faça o cálculo de parede por parede. Por quê? Porque isso permite que a gente cheque alguma informação, que a gente faça checagens e para que isso sirva como um memorial de cálculo para a gente. Então é importante que a gente separe essas alvenarias em paredes e que a gente faça esse cálculo parede por parede. Quando num plano de parede, ou seja, quando numa parede, quando numa alvenaria existirem aberturas, ou seja, portas, janelas, elementos vazados, vergas, contravergas, né, nas janelas, e também a estrutura, viga e pilar, essas áreas deverão ser descontadas da parede, pois não faz parte em si da alvenaria. Então é muito importante a gente entender o seguinte: quando a gente for fazer o levantamento de alvenaria, a gente tem que descontar dessas paredes a área referente à área das portas, né? Porque não vai ter tijolo, a área das janelas, das vergas, contravergas, também a área referente à viga e o pilar. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a área total de uma alvenaria vai ser a área da alvenaria em si, menos a área das aberturas. Então, aí a gente pode separar ó, um modelinho só para caso alguém queira adotar. A gente pode fazer essa tabelinha aqui para ajudar nos cálculos. Então, a gente pode separar por ambiente. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem a parede da sala de jantar, da cozinha, do escritório, da área de circulação, suíte, closet, etc. Aí aqui você pode colocar o perímetro da parede, né, o comprimento, o pé direito. Aí o que seria a área? Perímetro vezes o pé direito, menos as aberturas de janelas, portas e etc. Né? A área do pilar e etc. Ainda, gente, o importante é que a gente consiga calcular a área de alvenaria em metros quadrados. Mas se a gente quiser, a gente pode calcular também a quantidade de bloco e a quantidade de argamassa de assentamento que a gente vai gastar para levantar uma certa parede. Então, gente, a gente pode calcular através da dimensão do tijolo que a gente vai utilizar, porque a gente precisa definir um tijolo de certas dimensões para que a gente vai utilizar na construção da nossa alvenaria. Então, por exemplo, se a gente vai utilizar um tijolo de 9 por 19 por 29 ou de qualquer outra dimensão. Então, gente, essa fórmula aqui, ó, ela nos permite calcular a quantidade de tijolo por metro quadrado, ou seja, o número de tijolos por metro quadrado, a ser utilizado no projeto de uma edificação. Então, as variáveis que vão ser envolvidas aqui, a fórmula é a seguinte: o número de tijolos por metro quadrado é igual a 1 sobre C mais EH. O que é o C? É o comprimento do tijolo que a gente vai utilizar, que a gente vai definir em projeto que a gente vai utilizar. Mas o EH, gente, é a espessura horizontal, da argamassa de assentamento. Então, a espessura horizontal da argamassa de assentamento. Vezes H mais EV. O H, gente, é a altura do tijolo que a gente está utilizando. E o EV é o quê? É a espessura da argamassa de assentamento vertical. Basicamente, tanto a espessura horizontal como a espessura vertical, a gente considera sempre o mesmo valor. Então, esse aqui é as variáveis que eu acabei de falar, né? O N, número de tijolo por metro quadrado, C, o comprimento do tijolo, H é a altura do tijolo, e o EH, espessura horizontal da argamassa, e o EV, espessura vertical da argamassa. Para fins de projeto, a gente costuma utilizar essa espessura vertical e horizontal sempre entre 1 e 1,5 cm para fins de cálculo de projeto. Ainda, gente, depois que a gente
obter o número de tijolos por metro quadrado e que a gente também obter, depois que a gente obter também a área total de alvenaria, aí a gente consegue saber o número de tijolos que a gente vai gastar naquela construção, naquela parede, por exemplo. Então, para a gente calcular a quantidade de tijolo total, basta a gente multiplicar a área de alvenaria, né, ou a área de tijolos. Então, basta a gente multiplicar a área de alvenaria, lembrando de descontar as aberturas, vezes o número de tijolos por metro quadrado. A gente vai fazer um exemplo aqui, vai ficar bem mais claro isso daqui. Então, exemplo, gente, vamos calcular a área de alvenaria e a quantidade de tijolos para a seguinte edificação com as seguintes características. O tijolo que a gente vai utilizar, gente, ele tem dimensões de 9 centímetros de largura, 19 centímetros de altura e 29 centímetros de comprimento. Então, essas aqui são as dimensões dele. A disposição dos blocos, gente, é em cutelo, que é o convencional que a gente tem, né? Que também é chamado de disposição espelho, né? Ou tijolo em pé, né? Não sei se vocês estudaram isso aqui já em técnicas construtivas, mas a gente tem algumas nomenclaturas aqui, mas que é basicamente a mesma coisa. É mais comum, é em pé. Então, disposição do tijolo em pé. A espessura da argamassa, gente, a gente vai considerar que essa espessura da argamassa de assentamento vai ser de 1,5 cm, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, convertendo 1,5 cm, dá o quê? 0,015 metros. Esqueci de falar uma coisa, gente. Na fórmula aqui do número de tijolos, tá? Todas as unidades aqui tem que estar sempre em metros, tá? Então, não esqueça que tudo tem que estar sempre em metros. Então, por exemplo, o tijolo, essa dimensão aqui da largura, que é 9 centímetros, vai ficar 0,09 metros. A altura de 19 centímetros, 0,19 metros. E o comprimento de 29 centímetros, 0,29 metros. Eu peguei aqui só um cômodo, gente, de uma edificação, é bem básico, só pra gente entender mesmo, pra vocês terem noção, porque a partir disso aqui depois vocês vão conseguir fazer o levantamento. Também para a aula não ficar muito extensa e muito chata. Então a gente tem, se vocês notarem aqui, esse cômodo, ele tem 3 metros por 3,5 metros. Nesse cômodo eu dividi aqui, ele tem 4 paredes, né? Ó, notem que eu dividi essa parede aqui, ó, por quê? Pra gente não contar aqui 2 vezes a mesma espessura. Então é importante a gente separar, essas linhas, a gente separar as linhas da parede aqui, para que a gente não conte 2 vezes a mesma espessura. Note que a gente aqui tem 4 paredes, então eu numerei, tá, aleatoriamente. Parede 1. A parede 1 tem uma abertura da porta, ó. A parede 2, ela tem uma abertura da janela. E a parede 3 e a parede 4, ela não tem nenhum tipo de abertura. Então, a área correspondente vai ser a área da própria parede. Notem aqui que eu tenho todas as cotas, ó. A espessura aqui da parede vai ser de 15 centímetros. Os cortes, gente, são os seguintes. Então, o corte da parede 1, notem que a porta ela tem 1 metro de largura. Então, o corte da parede 1 vai ser esse daqui, ó. Tem 1 metro de largura, né, a nossa porta. E a altura dela é de 2,1 metros. E o pé direito da minha edificação é de 2,8 metros. A parede 2 aqui, que é onde tem essa janela, a minha janela ela tem um comprimento de 1,5 metro. Então, a minha parede 2, ó, ela tem uma janela, né, de comprimento, de largura aqui, de comprimento mesmo, ou largura de 1,5 metro. E a altura da minha janela, gente, ela é de 1 metro. Então, deu pra ver aqui no corte que a altura da janela é de 1 metro. Novamente, o pé direito é 2,8 metros. E na parede 3 e na parede 4, né, basta multiplicar o comprimento vezes o pé direito. Então, o comprimento da parede, ó, pela cota, 3,2 metros. Então, 3,2 metros. E o pé direito também é 2,8 metros. Nesse cálculo aqui, gente, como é mais... Só para vocês entenderem como é que faz o cálculo, eu não vou descontar
a área referente à verga e a contraverga aqui na janela, tá? Mas tem que descontar. E nem a área do pilar. Só tô fazendo aqui só para vocês entenderem, para vocês pegar o jeito de como é que faz esse levantamento quantitativo, tá? Mas é importante descontar essas áreas de verga e contraverga. Então vamos lá. Então primeiro vamos calcular a área referente a cada parede, lembrando de descontar a área referente à porta e à janela. Então a área da parede 1, gente, o que vai ser a área da parede 1? Vai ser a área da parede, né, a área da alvenaria, menos a área da porta, né? Qual que é a área da minha parede 1? Só lembrando aqui, ó, a área da parede 1 é essa daqui, ó. É 3, né? 3 vezes 2,8, né, que é a altura, menos a área da parede. A área da parede não, desculpa, a área da porta. A área da porta é qual? É 1 vezes 2,1. Então, só voltando aqui, 3 vezes 2,8 menos a área da porta, né, que é 2,1 vezes 1. Então, a área da parede, gente, da parede 1 vai ser igual a 6,3 metros quadrados. Agora, a área da parede 2. A área da parede 2 é a área da alvenaria da própria parede, menos a área da janela. Então, a área da parede 2, só voltar aqui. A área da parede 2 é 3 metros, se a gente for somar isso aqui, a gente vai ver que vai dar 3 metros, vezes o pé direito, né, que é 2,8, então 3 vezes 2,8, menos a área da janela, né, não vamos descontar a verga e contra-verga, só para vocês entenderem. Então, a área da janela vai ser o quê? 1,5 aqui, né, de comprimento, vezes a altura da janela, que é 1. Então, vai ser 3 vezes 2,8 menos 1 vezes 1,5. Que é aqui. 3 vezes 2,8 menos 1,5 vezes 1, que é a área da janela. Então, vai dar uma área da parede 2 de 6,9 metros quadrados. E a área da parede 3 e a área da parede 4 são iguais, né? Como não tem abertura na parede 3 e 4, como a gente viu anteriormente, o valor vai ser a própria área da parede, né? Então, a gente viu aqui, tanto a parede 3 quanto a parede 4, elas não têm nenhum tipo de abertura. Então, a área vai ser 3,2, né? Se a gente for voltar aqui na planta baixa, 3,2, comprimento da parede, vezes 2,8, que é o valor do pé direito. Então, 3,2 vezes 2,8. Então, a área da parede 3 e a área da parede 4 é 8,96 metros quadrados. Viram que é bem simples, né? Agora, para descobrir a área total, gente, basta eu somar a área das paredes. Então, a área total vai ser a área da parede 1, mais a área da parede 2, mais a área da parede 3, mais a área da parede 4. Então, parede 1, 6,3 metros quadrados. Parede 2, 6,9 metros quadrados. Parede 3, 8,96 metros quadrados. E a parede 4, também, né, 8,96 metros quadrados. Então, a gente viu que a área total de alvenaria, gente, é de 31,12 metros quadrados. Então, essa é a área total de alvenaria. O que eu posso fazer agora? Eu posso descobrir, né, a quantidade de tijolos que eu vou precisar, né, para levantar essa área de 31,12 metros quadrados. Então, o número de tijolos vou calcular através dessa fórmula. Essa fórmula aqui vai me dar o número de tijolos por metro quadrado. Então, se eu substituir nessa fórmula, o comprimento do tijolo, que eu vi que é 29 centímetros, a altura do tijolo, que é 19 centímetros, e a espessura, que é 1,5 centímetros, eu vou ter o seguinte, transformando em metro. O comprimento é 0,29 metros, a altura do tijolo é 0,19 metros, né, 19 centímetros, e as espessuras a gente viu lá no exercício, no enunciado, que vale a espessura da argamassa de assentamento é 1,5 centímetros, convertendo para metros, 0,015 metros. Então, fazendo a soma aqui, depois multiplicando e fazendo a divisão, eu vou ter que, para esse tipo de tijolo, né, para essas dimensões, eu vou gastar o quê? 16 tijolos para assentar 1 metro quadrado de alvenaria, considerando o tijolo com essas dimensões
e a espessura da argamassa de assentamento igual a 0,015 metros. Então, vou gastar 16 tijolos por metro quadrado. Então, agora eu vou calcular o número de tijolos total para levantar essa alvenaria. Então, o que eu vou fazer? O número total de tijolos vai corresponder à minha área de alvenaria, né, que eu vi que vale 31,12, minha área total, que eu quero levantar, 31,12, vezes o meu consumo, né, que é a quantidade de tijolos por metro quadrado. Então, se eu multiplicar 31,12 vezes 16, eu vou chegar em 497,92 tijolos. Porém, gente, para o caso de tijolos, a gente acrescenta uma perda de aproximadamente 10%. Varia entre 8, 10, alguns autores usam até 15. Eu prefiro colocar essa perda de 10%. Então, se a gente pegar esse valor aqui e jogar mais 10%, ou seja, se a gente multiplicar por 1,1, pega 497,92 e multiplica por 1,1, que vai ser o quê? Considerar 10% de perda. Vocês vão chegar ao número aproximado de 548 tijolos. Vai dar 547, alguma coisa. Aí vocês sempre arredondam sempre para cima. Então, sempre para cima esse valor. Então, para levantar 31,12 metros quadrados de alvenaria, para esse tijolo aqui com essas dimensões, a gente vai precisar de 548 tijolos, considerando 10% de perda. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo e a gente vai ver como é que se faz o levantamento quantitativo dos outros tipos de materiais. Na aula que vem a gente vai ver sobre cobertura, pisos e etc. Qualquer dúvida é só perguntar nos nossos meios de comunicação, principalmente nos grupos de WhatsApp. E é isso. Fiquem com Deus e até mais.